Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o caso MXRF11. Vou explicar de uma maneira técnica e mais completa possível, porque é um caso aí que está tendo bastante repercussão no mercado e também dos influencers. Vamos começar então a análise aqui do caso MXRF11 versus CVM. Confesso que foi um caso bem difícil de estudar e trazer para o canal, então eu queria comentar alguns pontos. Primeiro, é que eu não vou dar opinião relacionado a rumores ou notícias, eu vou trazer realmente o que a área técnica da CVM comentou sobre o caso, né, e que apurou ali e ensejou então na decisão que não foi unânime da CVM, porque teve um voto vencedor e um voto vencido, e que trouxe aí à tona toda essa questão do MXRF11. Eu vou tentar explicar de uma maneira simples, tá, para vocês entenderem. Já puxando aqui no relatório da área técnica da CVM, o que aconteceu, né? A CVM foi olhar aqui os dados do MXRF11, os balancetes anuais, e verificou então que o MXRF11 veio apresentando prejuízos seguidamente, ano a ano. E vocês vão olhar aqui, ó, desde 2014, MXRF11 traz prejuízos acumulados no seu balanço patrimonial, só que ele vem distribuindo rendimentos, né, dividendos ou lucros, como você pode chamar, acima desse prejuízo. E isso chamou a atenção da CVM e foi questionar então o gestor do fundo do porquê isso vem acontecendo. Se a gente analisar aqui, em 2014 houve então um prejuízo acumulado de 8 milhões de reais e teve um rendimento distribuído de 21 milhões de reais. Em 2020 e 2021 já tem aqui 30 milhões acumulados, né, de 2020 e 53 só em 2021. Rendimentos distribuídos em 2020, 109 milhões de reais. E aqui eles colocam uma tabela bem simples embaixo, né, uma conta que eles fazem então a subtração, né, do que foi distribuído e do prejuízo acumulado, e eles chegaram aqui num excedente então de 16 milhões em 2014 e um excedente de 53 milhões de rendimentos distribuídos versus o prejuízo acumulado. Então, assim, no balanço, o fundo deu prejuízo de 30 milhões de reais. No rendimento, ele distribuiu 109 milhões para os seus cotistas. E aí a CVM se pergunta, como que um fundo consegue distribuir rendimentos, né, lucros, se ele tem prejuízo acumulado? E aí que vem então a retórica do BTG, e vem até um pouco de explicação para você do que é um fundo de papel, tá? Quando você financia um imóvel para uma pessoa, por exemplo, e ela te paga esse empréstimo que você fez, né, ela te paga todo mês, você não sabe se teve lucro na operação ainda ou não. Quando que você vai saber se tem lucro ou não? Quando você terminar o empréstimo, você receber todas as parcelas do empréstimo desse devedor e você olhar, olha, eu emprestei 1 milhão, recebi 2 milhões, que era o acordo, então tive lucro. No meio do caminho, você não sabe se essa pessoa está te pagando com o próprio dinheiro que você deu para ela, ou se ela realmente tem lá 1 milhão ou 2 milhões guardados e está te pagando com o dinheiro que ela recebe do dia a dia. Então se você empresta, por exemplo, 10 mil reais para um amigo e ele te devolve 1.000 a toda semana, quem garante de onde ele tirou esses 1.000? Ele tirou do próprio bolso dele ou ele tirou dos 10 mil que você emprestou e está te devolvendo? Esse é um conceito que está sendo discutido aqui. No primeiro caso, onde esse amigo te paga tirando o dinheiro do próprio bolso, seria um rendimento. Se esse amigo tira dos 10 mil que você emprestou, tira 1.000 reais para te pagar,
Isso aí é uma amortização, é uma devolução do capital. Então é isso que está sendo discutido. Como o fundo teve prejuízos acumulados, se supõe que o dinheiro que está sendo distribuído aos seus cotistas são amortizações e não rendimentos. Então, por isso que a CVM falou, olha, você não pode classificar esse valor aqui em rendimento, você tem que classificar como amortização de capital e diminuir o seu patrimônio líquido consequentemente, porque se eu estou tirando o dinheiro do patrimônio para devolver para você cotista, o patrimônio tem que diminuir. Então é mais ou menos essa a ideia, na verdade não é mais ou menos essa a ideia, né, que está sendo posta aqui, e essa é a grande discussão. Por que que não é tão simples? Você pode pensar, pô, a CVM está certa, mas por que não é tão simples assim? Como eu falei, quando você sabe que vai ter lucro ou prejuízo? Quando a operação acabar. E quando que uma operação acaba? Um fundo de investimento vai sempre ter empréstimos, né, que são os CRIs, CRAs, sempre vai ter crédito de recebível mensalmente. E quando que você vai saber quando é lucro ou prejuízo? Quando cada um desses CRIs terminarem. Mas isso é infinito, sempre vai ter novos CRIs. Então, é só para você entender a discussão e ver que não é tão simples assim. O que a CVM falou está certa, ou o MXRF está fazendo está errado. Enfim, não é tão simples assim. Bom, e o que o BTG então falou, né? Segundo o BTG, esses prejuízos acumulados que vocês olham aqui vêm justamente de ajustes no valor, ajustes ao valor justo, né, do seu patrimônio. O que seria isso? A marcação ao mercado, ajuste do seu patrimônio para venda, né? O que ele vale no mercado secundário, por exemplo. Então, aquelas variações patrimoniais, variação da cota, por exemplo, cota patrimonial, entraria, né, então nessa questão de prejuízos acumulados. Porque os meus CRIs podem valer mais hoje e amanhã podem valer menos por conta de algum rating de pagamento. Por exemplo, eu tenho um devedor que é rating A+, aí ele cai para B-, o meu CRI vale menos, mas não significa que eu tive prejuízo real na operação. Eu posso ter um prejuízo de valor só, e isso eu contabilizo no balanço. Tanto é que os balanços que foram auditados, todos esses balanços aqui foram auditados, né? E não houveram ressalvas dos auditores em relação a isso, porque respeitou a regra que estava vigente até então. O ofício que eles respeitam, né? De 2014, que eu não vou lembrar agora o nome, mas é de 2014. Então, é um argumento forte isso, não é tão simples como eu falei. E por conta disso, eles distribuem o que a lei fala, que é distribuir no mínimo 95% dos lucros auferidos sob apuração do regime de caixa. Ou seja, eu tenho um prejuízo no balanço patrimonial, mas na minha conta corrente está entrando aí esse valor aqui, ó, 21 milhões, 25 milhões, 36, 109 em 2020, e menos minhas despesas do fundo, que é pagar o salário, taxa de administração, enfim, toda a parte do fundo, todo fundo tem sua despesa, e o que entra no caixa e o que sobrar vai ter então ali uma geração de caixa. Esse caixa, o que você faz? Você vai abater o prejuízo no valor patrimonial, do balanço patrimonial, ou você vai distribuir para os cotistas? Então essa é a dúvida, né, que surgiu agora. Em relação ao que eles faziam antes, eles pegavam esse caixa e vão distribuir, porque aquilo é um prejuízo no balanço patrimonial. Eu não preciso ficar cobrindo aquele prejuízo. Eu pego isso aqui e distribuo. É mais ou menos quando você tem um imóvel, por isso que tem muito influencer falando isso, é mais ou menos quando você tem um imóvel de 500 mil e no valor de mercado ele vale 400 mil. Se você recebe um aluguel de 100 mil, hipotético, você vai abater esse prejuízo? Não. Esse 100 mil é rendimento daquele título, né, daquele imóvel que você tem. Quando você transforma isso para papel, fica mais difícil entender, porque você não sabe se a operação teve lucro ou prejuízo ainda. Ela tem que acabar para você saber. Então esse é o risco de se investir em papel. Na minha opinião, esse é o entendimento correto, tá? Por quê?
que quando a gente vai para a nota 78 da área técnica, né, do parecer técnico da CVM, não foi muito convincente, tá, o que eles falaram, a área técnica, não é nem voto isso de diretor do CVM, tá? Ó, ele fala aqui, podemos traçar um cenário hipotético no qual um fundo, ao final do primeiro exercício, ou seja, acabou o primeiro ano, apresenta somente prejuízo no exercício decorrente de uma desvalorização de valor justo do ativo. Ou seja, é o caso do MXRF11, teve um prejuízo no exercício por conta do valor justo do ativo ter caído. Tá? E vamos supor que ele tem lucro caixa, ou seja, balanço patrimonial é uma coisa, caixa é outra. Porém, sem base em resultado contábil, é o que a gente acabou de falar. Imaginando que haja distribuição de valores, ou seja, eu pego aquele caixa e distribuo, e o fundo encerre o primeiro dia do exercício social seguinte, ou seja, o dia seguinte do primeiro ano, seria difícil convencer o investidor que os valores recebidos se trataram de renda ou dividendos, ou seja, a valorização de suas aplicações. Aí que está. Essa frase aqui, ou seja, a valorização de suas aplicações, eu não acho correta, porque quando você investe em um ativo que gera renda passiva, você não necessariamente quer que ele se valorize. Você quer receber a renda passiva, não que esse ativo se valorize, principalmente com imóveis, menos ainda imóveis e fundos imobiliários. E não tem como você saber se aquilo se trata de renda ou de amortização. Por exemplo, ele fala que seria difícil convencer o investidor que os valores recebidos se tratam de renda. É difícil. Lógico que é difícil, porque a operação não acabou. Então, por que a CVM vai falar que aquilo não é rendimento? Se é difícil convencer os investidores, imagina se é difícil convencer a CVM. Também é difícil para os dois lados, saber se aquilo é renda e saber se aquilo é realmente uma amortização. Entende o ponto que eu quero chegar? Que não é tão simples, esquerda ou direita, né? Ou para cima e para baixo, né? É uma coisa de interpretação, é uma questão de avaliar se aquele fundo realmente é saudável, se ele tem lastro patrimonial, se os devedores são bons pagadores dos CRIs. Uma avaliação muito mais completa do que simplesmente tem lucro, então distribui. Não tem lucro, compensa. Não funciona assim, na minha opinião. E, principalmente, toda a questão da busca pelos fundos imobiliários. Valorização de suas aplicações não é o cerne da questão de fundo imobiliário. A gente não busca a valorização das nossas aplicações. A gente busca renda passiva nessas aplicações. Ou seja, se eu invisto em um fundo imobiliário, eu quero que ele me gere renda. Eu quero essa renda para usar nas minhas despesas pessoais ou reinvestir. Não que eu quero não vou querer que aquele fundo imobiliário se valorize. Se valorizar, melhor ainda, né? Depende, porque se eu for reinvestir, eu vou comprar menos cotas. Então, não é tanto assim como eles estão falando na nota 78. No exemplo, não haveria valorização, ou seja, quando eu tive lucro caixa e prejuízo patrimonial, mas sim desvalorização da aplicação, que eu também acho errado, né? Evidenciando que aquele montante distribuído se trata de amortização, ou seja, eu estou te devolvendo o que você investiu no meu fundo, amortização de capital social de parte do custo aportado pelo investidor, é o que eu acabei de falar. Amortização é o que? Eu te dou R$100, você me devolveu 100, tá? Isso é amortização. Então, assim, tem uma ideia conceitual aqui, é uma discussão conceitual em relação a esse assunto. Eu separei também aqui a tabela número 80, em que eles mostram aqui, tirando todas as emissões, quanto que seria o patrimônio líquido hoje do fundo, seria de 192 milhões de reais contra 229 milhões em 2014, ou seja, houve uma diminuição do patrimônio líquido. E aí vem uma coisa importante que pode dar uma razão também para a CVM nesse caso. Se houve uma diminuição aqui nos últimos 7 anos, houve uma diminuição de 16% do patrimônio líquido, né? Todo o patrimônio do fundo diminuiu. Pode-se supor que houve uma amortização, ou seja, eu tirei dinheiro do patrimônio para passar para os cotistas e não tirei do caixa, tá?
porque é bastante tempo isso aqui para um fundo dar prejuízo. Mas lembrando que tudo isso depende do valor justo dos CRIs, né, e do rate dos pagadores, enfim. Se a gente analisar o ano de 2019 para 2020, ali que teve bastante queda, e foi por conta do Covid, né, da pandemia, todo aquele caos que teve na Bolsa, os valores das cotas caíram, isso causou um decréscimo no valor justo, com certeza, tá? Então, realmente faz sentido o que o BTG está falando. Eu acredito que é o que mais faz sentido. Se a CVM tivesse argumentos melhores, eu talvez tenderia para a CVM, mas de verdade, eu vi muita opinião desse caso e agora eu tenho certeza, na minha opinião, né, não é uma recomendação de investimento, é só uma opinião minha, pessoal, e você não deve seguir nada do que eu estou falando só porque eu estou falando, tá? É para ajudar você a pensar, mas eu não concordo com o que a CVM disse. E é tão fato isso que houve um voto a favor, né, do BTG, de um dos diretores da CVM. Não foi uma decisão unânime. Teve bastante discussão. Por quê? Fundo de papel é diferente de fundo de tijolo. Fundo de papel, você só vai saber lucro ou prejuízo quando terminar a operação. Então, por isso que não dá para usar essa métrica para fundo de papel. Se você quer usar outra métrica, poderia, sei lá, a CVM poderia inventar que você não pode ter prejuízos acima de 20% do que for distribuído, ou você não pode acumular tantos por cento de prejuízos por tantos anos. Por que a CVM está falando isso? Né? Para resguardar o cotista de que o fundo vá à falência, por exemplo, ou esteja enganando os investidores. Mais por isso, tá? De certa forma ela está tentando proteger, mas eu acredito que da maneira errada, sabe? Aquele filho que você não deixa sair por nada de casa, ele acaba virando um rebelde por conta disso, entendeu? Às vezes é bom você deixar ele sair para ele aprender, né, as coisas. Então, eu acho que está tendo uma super proteção nesse caso e de uma maneira equivocada, tá? Então, se você agora que estava confuso com o que está acontecendo com a MXRF11 e gostou do vídeo, por favor se inscreva, tá? Comenta também de qual lado você acha que tem razão, né, MXRF11 ou a CVM. E se você gostou do conteúdo, deixa o like. E se aprendeu alguma coisa também, tá? Porque isso aqui foi um assunto bem complexo de entender. E eu acho que é o único canal que está trazendo realmente a visão da área técnica da CVM, explicando com tantos detalhes aqui, tá? Sem nenhum alarde, sem nenhum desespero e nem falando que isso vai respingar para outros fundos e nada disso, tá? É realmente explicando o caso aqui. Muito obrigado então e até o próximo vídeo.